Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um aditivo de perfuração que é, bem, de alto risco, o PEC LV. E vamos entender por que dominar essa ferramenta é o que separa, de verdade, os amadores dos especialistas lá no campo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No controle de poços, a linha que separa o sucesso do desastre é, nossa, fininha demais. A mesma ferramenta que pode salvar uma operação inteira, se for mal utilizada, pode ser a causa do fracasso dela. E é aqui que a gente entra no dilema principal do perfurador. Existe essa necessidade de ter uma ferramenta super precisa para controlar o fluido de perfuração, só que sem causar aqueles efeitos colaterais catastróficos, tipo um aumento de viscosidade que sai totalmente do controle. A resposta para esse dilema é o PAC-LV. Pensa nele como se fosse um bisturi cirúrgico. A função principal dele é controlar a perda de fluido para a formação, fazendo isso com o menor impacto possível nas outras propriedades do fluido. É precisão pura. E aqui a gente vê a grande vantagem do PEC-LV em ação. Diferente do primo dele, o PEC-HV, que também controla a filtração, mas olha, aumenta a viscosidade pra caramba, o PEC-LV oferece uma precisão cirúrgica. Ele faz o trabalho dele sem bagunçar o resto do sistema. É exatamente por isso que a gente diz que essa é a ferramenta do especialista. Não é um produto para sair adicionando de qualquer jeito, sabe? Exige conhecimento, exige habilidade para ser usado com a máxima eficácia. E olha só os superpoderes dele em ação. Ele cria uma barreira protetora bem fininha no poço, o que já evita a perda de fluido e a instabilidade. Ele também meio que encapsula as argilas, impedindo que elas reajam com a água e virem um problemão. E o melhor, faz tudo isso mantendo o fluido leve, fácil de bombear. Ok, agora que a gente já entendeu o que ele faz, vamos para a parte mais importante: as regras do jogo. São 3 variáveis-chave que um especialista precisa dominar para não deixar a solução virar um problema. A primeira regra, e talvez a mais crítica de todas, é a salinidade. A questão é, será que o sal na água afeta o desempenho dessa ferramenta tão especializada? A resposta é afeta, e muito, drasticamente. E esse gráfico aqui ilustra isso de um jeito que não deixa dúvida. Dá uma olhada na curva. Em água doce está lá, 100% de eficiência. Mas quando a gente chega na salinidade da água do mar, o desempenho despenca, cai para quase metade. O que isso quer dizer na prática? Que vai ser preciso usar o dobro do produto para fazer o mesmo trabalho. É um erro que sai muito, muito caro se não for levado em conta. Vamos para a segunda regra, o pH. A acidez ou a alcalinidade do fluido de perfuração. Será que isso afeta o jeito que o polímero trabalha? A resposta é um sonoro sim. Esse slide mostra o que a gente chama de ponto ideal. O PASIC LV atinge a eficiência máxima, os 100%, quando o pH está ali por volta de 9. Trabalhar fora dessa faixa, seja num ambiente mais ácido ou muito mais alcalino, é simplesmente jogar produto fora e correr risco operacional. Agora vamos juntar as duas coisas. Olha só como, mesmo no pH perfeito de 9, a linha verde, que é a da água do mar, está bem abaixo da linha azul da água doce. O ponto principal aqui é o seguinte: um pH perfeito ajuda, claro, mas ele não consegue compensar totalmente uma salinidade alta. Essa citação de um especialista de campo resume tudo, né? A química do fluido tem que estar certa antes de se pensar em adicionar o produto. Não dá para usar PAC para tentar corrigir um problema de pH. Chegamos na terceira e última regra: os sólidos. Aquelas partículas de rocha e argila que são perfuradas e acabam contaminando o fluido. Como é que elas desafiam a eficácia do nosso polímero especialista? Esse gráfico aqui é bem revelador. A linha mostra que quanto mais argilas reativas tem no sistema, e isso a gente mede com um teste chamado MBT, mais PAC-LV vai ser necessário. Na verdade, o polímero é consumido para revestir esses sólidos, em vez de fazer o trabalho principal dele, que é controlar a filtração. E essa necessidade de adicionar mais e mais produto nos leva direto para o erro mais comum e, de longe, o mais caro: a superdosagem. É aqui que a solução vira um novo problema. Essa ideia pode parecer estranha, mas é fundamental. O LV de PAC-LV significa baixa viscosidade, ok, mas essa propriedade tem um limite. Em excesso, ele começa a agir exatamente como o produto que a gente estava tentando evitar. Então, como saber que se caiu nessa armadilha?
Os sinais de campo são claros. O filtrado pode até estar controlado, mas a reologia, que são as propriedades de escoamento do fluido, começa a ir para o espaço. O ponto de escoamento, o IP, e as forças GEL, que medem a capacidade do fluido de suspender os cascalhos, disparam. O poço começa a ficar pesado, sabe? Exigindo mais força para operar. Guardem bem essa frase. É uma regra de diagnóstico poderosíssima para os especialistas de campo. Se o trabalho principal do PAC, que é controlar o filtrado, já foi feito, mas a viscosidade continua subindo, a causa não é falta de produto, é excesso. Então, como evitar essa armadilha? Vamos analisar agora o processo lógico que um especialista segue para tomar a decisão certa na hora, em tempo real, sem cair em reações automáticas. Esse é o fluxo da decisão. Primeiro passo: confirmar se o problema é mesmo a perda de fluido. Depois, e isso é o mais importante, checar a química e os sólidos. Tem que corrigir esses parâmetros primeiro. Só então, se ainda for necessário, se dosa o PAC em pequenas quantidades para uma nova avaliação. E aqui está a regra de ouro que resume essa lógica toda. O PAC tem uma única missão principal: controlar a filtração. Se ele não está dando conta do recado, a causa raiz provavelmente está na química do fluido ou no excesso de sólidos. Adicionar mais PAC nesse cenário é como tentar apagar fogo com gasolina. E vamos fechar com a lição final de todo esse material. Usar o PAC-LV não é uma reação automática a um problema de filtrado. É uma decisão técnica, calculada, que exige análise de múltiplas variáveis. E é isso que define um verdadeiro especialista. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Essa necessidade de entender a interação complexa entre química, física e contaminantes não é algo exclusivo da perfuração, né? Que outros processos industriais de alto risco também exigem esse mesmo nível de precisão para evitar que a solução acabe se tornando problema.